Prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo, Deus nos concede mais uma vez o privilégio e a oportunidade de abrirmos mais um hangout para que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, seja honrado e glorificado. Porque ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Não é? Pois em 1 João 4 também diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E no versículo 18 desse mesmo capítulo ele disse, quem ama lança fora o medo. Os crentes sinceros é um grupo de cristãos que não tem medo, porque eles têm amor. A arma mais potente do mundo, que Satanás nem os servos dele têm, nunca conheceram, e é muito difícil de conhecer, porque o desejo deles está na carne, está na matéria, não está em vencer pelo bem. Por isso que nós estamos fazendo essa introdução, irmão, e Deus nos dá o privilégio de ter conosco hoje o irmão Piragibe, um ex-maçom do grau 9, vai contar por que ele trocou o inferno pelo céu, por que ele trocou Satanás por Jesus Cristo. E você vai pensar, então a vida dele ficou muito melhor. Você vai ver como é a vida. Será que a vida dele melhorou ou piorou aqui materialmente na vida? Irmão, é o caminho estreito. Jesus é o caminho estreito. Os covardes, os incompetentes, eles vão para o caminho lá. Vão para o caminho lá. Ele não tem competência para andar, trilhar no caminho estreito de Jesus. Eles não têm fé, não têm dignidade, não têm caráter para andar no caminho estreito de Jesus. São incompetentes. Eles precisam da ajuda do diabo, das coisas sujas deste mundo. E geralmente vem de roubar dos pobres para os ricos. Antigamente falava o Ben-Hur, Robin Hood, ele roubava dos ricos para os pobres. Jesus não permite nem roubar dos pobres para os ricos, nem dos ricos para os pobres. Agora, duas situações, irmão, mostram que todos os dias, duas facções criminosas, a maçonaria inglesa e francesa, o mundo inteiro, os dois chifres do bode Bafomete, os dois poderes do bode Bafomete de Satanás, como as escolas, saúde, a educação, os alimentos, as rodovias, os bens, os minerais, o petróleo, o alumínio, tudo que é produzido aqui no Brasil, no solo, lá na África, é tudo roubado. Para os ricos ficarem cada vez mais ricos e gastar em coisas profanas, promíscuas, e sacrificar crianças para adorar a luz. Então nós estamos aqui como a luz do mundo. E eles mentem o tempo todo. 1 Coríntios, Daniel 11:37. Não, 11:25. Como o anticristo vai dominar o mundo? Ele vai dominar o mundo sorrateiramente, escondidamente, com mentiras e engano. Meu irmão, com essas pessoas que eu convivi esses 20 anos, mentira, falsidade o tempo inteiro, irmão. O tempo inteiro. A esposa que te diz que te ama, não te ama coisa nenhuma. Está doida ali para comer o pouco de dinheiro que puder arrecadar de você, para tirar uma vantagem. E eles fazem uma festa. Quantas festas dessas eu já participei? Depois eu quero ver se o meu irmão lembra alguma coisa de falar dessas festas. Que você é oferecido em sacrifício. Quantas festas eu já participei? Que eles preparam 6 meses, 1, 2 anos, ó, naquele dia tal, naquele tal, nós vamos preparar assim, num congresso de anestesia, vamos preparar uma festa dentro de um templo, lá um culto numa igreja batista. E aqui os maçons estão ali reunidos, sabemos, a partir dessa data aqui, ele será sacrificado aqui dentro. E todos têm que odiar essa pessoa. E o nosso propósito é matá-lo. Irmãos, quantas vezes Deus me deu o privilégio de oferecer esse corpo aqui, em sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, que é o culto racional, que é o culto inteligente que eu presto a Deus. Quantas vezes?
nesses 20 anos. Quase dia após dia. E diz que o bom cabrito, né, o bom cordeiro, ele não berra. Você mata o cordeiro, ele vai ali, ele quietinho. E nós somos cordeiro. Muitas. Se eu tivesse feito 1% do que já fizeram comigo, essas pessoas todas estariam na cadeia. Todos estariam na cadeia. Mas não acontece nada com eles. Então, por isso que nós estamos dizendo o que Jesus disse: o nosso reino não é deste mundo. O nosso reino não é deste mundo. Assim que Jesus foi entregue aos judeus, da sociedade secreta que nós mostramos aqui, ó, que mataram Jesus, os discípulos e o apóstolo. Assim que Jesus foi entregue a esses caras aqui, do rei Herodes Agripa, os 9 judeus desconhecidos, ele disse: agora o meu reino não é mais deste mundo. Não é? Então vamos pedir aqui, deixa eu ver aqui, o nosso irmão Rodrigo. Rodrigo, está com o microfone aí, meu irmão? Rodrigo, que tem um delay, né? A gente fala aqui até a internet absorver lá. Isso, meu irmão. Isso. Meu irmão, pode orar para a gente pedindo a bênção de Deus para este programa, pela vida dos sinceros, principalmente para o nosso irmão Piragibe, principalmente para a vida dele e a família dele. Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, ó Senhor, obrigado por mais este hangout, Senhor. Abençoe o irmão Piragibe, Senhor, que o seu Espírito o guie nesse testemunho, Senhor, que o seu Espírito o guie nessas suas palavras, Senhor. Este irmão Piragibe que esteve no engano da maçonaria e se libertou, Senhor. O Senhor o libertou dele, deste engano, deste satanismo. E assim como ele, muitos estão envolvidos nesse mundo, Senhor. E muitos enganam muitas pessoas, já que a maçonaria está envolvida com todo o sistema religioso, com todo o sistema político, com todo o sistema econômico. E que o Senhor possa libertar as pessoas deste engano, Pai. Como o Senhor libertou a cada um desses irmãos do Hangout que estão na sala, que estão assistindo no YouTube. Que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, Pai. Nos proteger, o irmão Pedrosa e todos os demais irmãos desse Hangout. E que o Senhor nos abençoe. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Agradecemos a participação do nosso irmão Rodrigo, lá do Ceará, né? Aqui conosco. E agora nós vamos dar um pulinho, vamos lá para os Estados Unidos, falar com o nosso irmão Piragibe, que vai nos trazer hoje o seu testemunho, né? É um testemunho bonito, porque é uma pessoa que teve coragem de voltar para as coisas de Deus, né? E que o testemunho do nosso irmão possa ganhar muitas e muitas almas para Jesus. E nós falamos sempre aqui, o nosso objetivo, irmão, é ganhar os maçons para Jesus. Mas Jesus veio para destruir as obras do diabo. Jesus veio para destruir a maçonaria. Isso agora eles vão reinar 7 anos só, irmão, na grande tribulação. 3 anos e meio de falsa paz, vão reconstruir aquele templo satânico lá para o anticristo, botar a arca dele lá e dizer que é Deus. E depois eles vão se autodestruir, irmão. As guerras todas foram entre maçonaria inglesa e francesa. Vai ser todo o norte de Israel é maçonaria francesa. É Rússia, os países árabes. E a maçonaria inglesa vai estar Estados Unidos, Israel, Canadá, Inglaterra, poucos países. Então vai ser uma tragédia. Uma tragédia. 2 facções no mundo se degladiando. Maçonaria inglesa e francesa, os 2 tipos do bode. Você imagina o que vai acontecer? Só que pela graça e misericórdia de Deus, Jesus vem e arrebata a igreja dele antes. Não tem como a gente sofrer mais, gente. A igreja tem 2000 anos que vem sofrendo muito, gente. Seria injustiça de Deus deixar a igreja sofrer mais. Mais de 100 mil cristãos presos lá pela maçonaria francesa, do Kim, lá na Coreia do Norte. E ninguém fala nada nisso aqui no Brasil, só nós. Portas abertas. E nós mostramos aquele vídeo só.
Então é injustiça, mas eu creio, apesar da gente chegar a momentos, você pensa assim, olha, Deus não está de férias, Deus não existe mais, não está mais por aqui, porque Satanás está fazendo tudo o que quer. Nós temos certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Ele fez o céu e a terra e domina sobre o céu e a terra. Satanás está acabando. Então vamos passar para, depois dos irmãos, que ele falar um pouquinho da vida dele, testemunho dele, que Jesus fez na vida dele, aí os irmãos poderão fazer algumas perguntas e eu também já tenho algumas perguntas para fazer, tá bem? Então vamos desligar todos os microfones e prestar bastante atenção no que o nosso irmão aqui vai nos trazer, tá bom? Com a palavra, o irmão Piragi. Obrigado, doutor. Antes de começar o meu testemunho, eu quero entregar minha vida e esses momentos, esse testemunho nas mãos do Senhor. Meu Deus, tu conheces o meu coração, Senhor, e tu sabes o que é importante ser falado e o que não é. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele diz que falar de determinadas coisas é até uma torpeza. Portanto, Senhor, eu peço a Ti que não sejam palavras de um homem, mas que seja a palavra do Teu Espírito, Senhor, de tal forma que Tua igreja seja edificada, Tua igreja tenha conhecimento, Senhor, da verdade. É o que eu te peço e te agradeço e entrego em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, meu nome é Piragibe Pereira de Oliveira. Rosane, meu nome é Piragibe Pereira de Oliveira. Eu nasci em 5 de agosto de 1947, no Recife. Eu estou com 66 anos, vou fazer 67. Né? E eu vim de uma família onde era composta de pai, mãe e 4 irmãos, homens. E eu escutava muitas histórias do meu pai e da minha mãe. E do meu pai eu escutava bastante ele falar o seguinte: ele era o mais novo de uma família de 3 irmãos, meu pai. Ele tinha 5 anos de idade quando ele viu o pai dele morrer. Teve uma hemorragia e botou o sangue e morreu na frente dele. Ele era o mais novo. E a partir desse instante, a mãe dele era lavadeira. Ele morava numa cidade chamada Timbaúba, no interior de Pernambuco. Isso aí, irmão. Relaxa um pouquinho, toma um pouquinho de água. É quebrantamento, é o Espírito Santo trabalhando aí, irmão. Deixa o Espírito falar. Não retrai, não. Deixa o Espírito falar. Deus vai te conduzir. Deixa ele falar. Uma das coisas que vocês vão ver que os maçons se orgulham de dizer, eu não choro. Eles não têm amor, irmão. Ouve o que eu estou dizendo. O maçom não chora porque não tem um sentimento de amor. Isso aí é um ex-maçom. Jesus disse, chorai com os que choram e alegrais com os que se alegram. Hoje o tio Chico matou 22 crianças, matou a filha dele, com o meu coração, eu vi ele chorou. Não. Isso é Espírito Santo, isso é amor, é quebrantamento. É isso que os maçons têm que aprender. Deus nunca despreza um coração quebrantado. Deus nunca despreza. Agora, esses homens todos, com esse coração duro, por isso que Deus fala, olha, eles têm coração de pedra. É isso que é bonito, irmão. Pode chorar à vontade, irmão. Pode falar, deixa o Espírito tomar. Isso faz parte da vida. Isso é amor.
e é quebrantamento, né? É de Deus. Fique à vontade, fica tranquilo. E o irmão do meu pai, mais velho, era doente. Durante toda a infância e juventude, era doente. Logo depois vinha uma irmã, que também não fazia nada. E meu pai, com 5 anos de idade, ele tinha que andar 7 quilômetros até o centro da cidade para pegar as roupas, trazer para minha avó. Ela lavava, passava e ele levava, entregava, ele que trabalhava. E ele não estudou, pouco estudo, né? Mas ele conseguiu uma determinada posição. Ele era músico e entrou para o Exército, e foi ser músico do Exército, e ele nos conseguiu sustentar toda a família. Mas o que aconteceu? Quando eu era criança, e o irmão dele, que era doente, ficou rico, milionário na época, lá em Recife. E meu pai falava sempre assim: ele ficou rico porque ele é maçom, ele entrou para a maçonaria. E aí eu botei na minha cabeça que eu queria ser maçom. Eu não sabia de nada, eu era uma criança, mas desde criança, eu tinha esse pensamento de entrar para a maçonaria porque eu queria ser rico também, né? Que nem no livro lá de 1 Timóteo, no capítulo 6, diz: os que querem ser ricos caem em laço, caem em tentação. Mas eu queria ser rico. O meu tio, irmão do meu pai, que ele entrou para a maçonaria e ele passou a ser tipo um bicheiro lá em Recife. Ele tinha um setor de jogo do bicho lá, né? Então, isso marcou a minha infância. A minha mãe era espírita, ela recebia até santo, né, em casa, tal. Mas ela me contava uma história também. Quero deixar bem claro aqui a todos os irmãos que, em momento algum, nada que eu possa falar que possa me exaltar. O único digno de honra, glória e louvor é nosso Senhor Jesus Cristo, mais ninguém. Eu vou falar as coisas, mas não para me exaltar ou para querer aparecer. Minha mãe falava que quando ela estava grávida de mim, né, já nas semanas perto do nascimento, teve um dia que ela estava sozinha em casa e ela viu uma luz num determinado ponto e viu aquela figura. Ela julgava que era um anjo, uma figura assim, branquinha, lourinha, rindo para ela, né? E ela sempre contava isso e ela botou na cabeça que era um anjo. Eu não posso dizer uma coisa que se passou com outra pessoa, mesmo sendo minha mãe, mas eu sempre tive um carinho muito especial de Jesus Cristo comigo. Jesus Cristo foi muito, muito, muito bom para mim. E isso vocês vão sentir. E desde a minha infância, o diabo sempre teve querendo me liquidar. Basta dizer que eu, novinho, 2, 3 anos de idade, eu caí sentado numa fogueira. E meus irmãos conseguiram me tirar.
uma fogueira no outro dia, que lá eles faziam aquelas fogueiras enormes para comemorar São João, e a fogueira estava em brasa, eu caí sentado, mas meus irmãos estavam perto, conseguiram me tirar. Fui uma criança doente, cheia de bronquite, cheia de problema, mas consegui ir. E a quantidade de livramentos que eu tive durante toda a minha vida foi muito grande. Muitas vezes eu estive de frente para a morte, e em todas elas eu consegui ter um livramento. Eu não tinha nada a ver com igreja. Então, as coisas foram indo, né? Eu fui criado no bairro de Honório Gurgel, aí, no Rio de Janeiro, porque os meus irmãos mais velhos, um entrou para a Marinha, outro entrou para o Exército, e os dois vieram servir no Rio de Janeiro. Meu pai vendeu a casa que ele tinha, lá em Recife, disse: eu não tenho mais nada a fazer aqui, e veio para o Rio de Janeiro. E comprou um terreno, uma casa lá em Honório Gurgel, onde nós ficamos, porque já a minha mãe não aceitava ficar longe dos filhos, né? E criado lá no bairro de Honório Gurgel, tinha uma igreja católica, igreja de Santa Luzia, e na igreja eles fizeram um clube, tinha ping-pong, futebol de salão e tal, e a rapaziada toda, a garotada, se reunia lá. A gente tinha times de futebol, jogava e tal. Né? E num determinado momento, tinha aquela igreja modesta, eles foram fazer uma igreja, na época, muito melhor. E eu, já rapaz, né, vi um cara comandando aquilo tudo, aí me aproximei e conversei com ele, era um engenheiro. E eu também admirei o cara. E eu falei assim: eu vou ser engenheiro. Eu sou engenheiro civil. Bom, já alguns questionamentos havia, porque eu, envolvido com aquele clube, eu comecei a frequentar a igreja também. O padre lá fazia a gente frequentar a igreja. Né? E eu fiz a primeira comunhão e tal. E já, rapaz, eu tive que ler um livro na escola, que era Informação do Crucificado, se eu não me engano, do Carlos Heitor Coni. E ele tinha sido seminarista e contava naquele livro um monte de história de lá, do tempo que ele era seminarista, inclusive de homossexualismo. E eu cheguei e fui questionar o padre a respeito do livro, e o padre virou uma fera. O padre tinha sido colega de seminário do Carlos Heitor Coni, né? Então, aquilo já foi me colocando questionamentos. O padre da igreja, ele fumava, e todo mundo achava que ele tinha mulher, que ele que se relacionava com mulheres, né? Muito bem. A partir de um determinado instante, eu sempre, como é que se diz, eu fui um garoto levado, mas sempre fui estudioso. Em casa eu cumpria minhas obrigações. Fiz um concurso para ser sargento do Exército também, porque meu pai direcionou todos nós nesse sentido. E eu fui aprovado. Na época, tinha 100 mil candidatos, eu fui o 11 no Brasil. Aí fui lá para Minas. E eu estou falando isso porque tem um fato marcante que aconteceu aí. Eu estava lá em Minas e
me deu uma enfermidade, né? E era uma enfermidade que me causava muita dor, eu não suportava de tanta dor. Eu creio que era alguma coisa do mal, porque tudo que o diabo faz causa dor, muita dor, causa vergonha, causa humilhação, né? E um dia eu estava na enfermaria, era um domingo à noite, sozinho, lá na cidade de Três Corações, em Minas Gerais. Estava sozinho, o enfermeiro tinha ido embora, tinha saído. Não tinha mais ninguém internado. E uma dor insuportável que eu já não aguentava mais. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Aí eu, dentro da enfermaria, sem suportar, comecei a gritar por Jesus Cristo. Jesus Cristo, me ajuda, socorro, e clamando. Nunca tinha um contato com a igreja evangélica. De repente a dor passou. Passei a não sentir mais dor. No outro dia o médico, que na segunda-feira, ele chegou e disse: olha, vou te dar alta. E se você aparecer aqui mais alguma vez, eu te mando para o HCE e te desligo do curso. Ele me deu alta, eu já saí dali, no outro dia já estava jogando bola, já estava tudo tranquilo. Mas eu esqueci o Senhor. Eu esqueci o Senhor, mas não esqueci da maçonaria. Aí foi, né? Aquela vida tal, casei, a vida seguiu, até que um dia, através de apresentações, eu conheci uma pessoa que era maçom e eu disse a ele: olha, me apresenta lá. Aí ele me apresentou, né? Isso foi no ano de 1981. E a partir do momento que ele me apresentou, fui aceito, eles foram lá em casa, fizeram aquela checagem e tal. Aí eu fui iniciado. A iniciação, me colocaram numa sala e foram lá, tiraram sangue do meu dedo. Eu fui iniciado junto com outros 2, tiraram sangue do meu dedo e levaram. Daqui a pouco vem uma bebida extremamente amargosa, cor de rosa, e trouxeram e me fizeram beber aquela bebida. Quer dizer, agora, hoje, depois eu vi que ali algum pacto de sangue já foi feito, né? Então, tinha lá na loja, tinha uma comissão de liturgia, que eles chamam, né? Que era o que nos ensinava as coisas da maçonaria. E o chefe dessa comissão era um satanista. E ele era tão apegado ao diabo que ele falava assim: maçonaria é um troço muito fraco, o bom está lá no satanismo, eu vou te levar para lá. Mas depois eu dou glória a Deus porque eu não cheguei aí a participar. Mas eu sei que era coisa muito pesada. Para vocês terem uma ideia de como esse cara era violento, teve uma discussão um dia na loja. Ele devia ser grau 12 ou 13, e tinha um grau 33 que era muito considerado, era um cara famoso e tal. E eles ficaram discutindo na loja. Um batia lá e falava, o outro batia lá e falava, aquela discussão. Isso foi numa sexta-feira à noite. Na segunda-feira, o grau 33 estava morto. Para vocês terem uma ideia de como a parte espiritual era, né?
A maçonaria era feita de rituais. Antes de cada trabalho, de acordo com o grau, eles liam um texto da Bíblia, sempre do Antigo Testamento. No grau de mestre era o Salmo 133. Eles liam lá. Depois, no outro grau, era Amós 7. E por aí vai, né? Então, como era militar, eu tinha uma postura, né? Devido aos trabalhos da caserna, então eu fazia um incensamento que todo mundo ficava fascinado, né? Desenhando pentagrama e juntando coisas militares com coisas da maçonaria. E vai, né? E foi indo. Participando daquelas correntes, né, que nós até conversamos um pouquinho antes, cadeia de união, eu acho, se eu não me engano, que já tem muito tempo que eu saí. E a minha vida mudou. Minha queda, minha fraqueza sempre foi as mulheres. Se eu pudesse ter 30 mulheres, eu queria ter 30 mulheres. Não ia me satisfazer com 29. Né? Antes, eu não conseguia. Depois que eu entrei para a maçonaria, participando dos rituais, era muito difícil eu não conseguir a mulher que eu queria. Era muito difícil. Eu sempre conseguia. E elas sempre ficavam apaixonadas por mim. Não sei explicar por quê. Deve ser alguma coisa espiritual. Então, a partir daí, com corrupção, eu também tive, eu até vi uma moça dando um testemunho aqui num programa do senhor, do Dr. Pedrosa, ela dizendo que a capacidade intelectual dela melhorou. A minha capacidade intelectual, quando eu ia fazer alguma coisa, era como que se tivesse turbinava, né? E eu vislumbrava as coisas longe e tinha uma capacidade sempre voltada para o mal, porque tudo que eu fazia, a corrupção estava envolvida, né? Mas, assim, de repente eu consegui uma ascensão financeira rápida, né? Aí o que eu fiz? Eu abri um comércio. Eu cheguei a ter uma loja de compra e venda de automóveis, uma oficina mecânica e uma locadora de automóveis, né? Aí eu senti uma grande decepção, porque eles, preparando no grau de aprendiz, de companheiro, e para passar para o grau de mestre, né, aí eles disseram, um segredo vai ser revelado. No dia da promoção a mestre, naquela iniciação, o cara vem no meu ouvido e fala o nome de um demônio. E diz que aquilo é uma revelação. Eu achei aquilo uma bobeira. Eu achava aquilo tudo uma bobeira tremenda, porque aquilo era só para encher linguiça. Na realidade, o que a gente estava era fazendo rituais para abrir o nosso corpo para a entrada de espírito. E eu fiquei decepcionado com aquele segredo e comecei a faltar aos trabalhos. E minha loja ia de vento em popa, né? Tal. Aí parei de ir, simplesmente parei de ir. Aí peguei no quartel, eu já era subtenente, aí eu tirei 2 anos de licença
para tratar de interesses particulares. Eu não recebia nem ia no quartel. Eu trabalhava só na minha loja. E naquele trabalho, né, quando terminou os 2 anos, eu cheguei e pedi para sair. Pedi para sair. Até então, tudo estava indo de vento em popa. Eu pedi para sair. Aí, depois que eu saí, eu recebi um ultimato. Depois que eu saí do quartel. Recebi um ultimato na loja. Chegou um dos que eram lá da loja no meu tempo e falou assim: olha, tua última chance de ir para lá, de voltar. Eles estão cobrando você lá. Você tem que ir. Eu falei, qualquer dia eu apareço. Tá? Nunca mais fui. E também, a título de ilustração, o venerável mestre, que na época que eu era mestre de cerimônia, cara muito bacana, tal, né? Depois eu fiquei sabendo que logo depois que ele saiu, ele morreu de AIDS. Então é aquele negócio do Bafomé, eu creio. Mas aí, né, quando eu abandonei de vez, aí o que aconteceu? O mundo todo se voltou contra mim. O doutor Pedrosa fala muito aí da Polícia Federal. A Polícia Federal armou uns 2 ou 3 golpes contra mim lá na minha loja. Receita Federal nem se fala. Toda hora estava lá a Receita Federal em cima, né? Aí eu precisava de dinheiro, o banco me dava dinheiro, aí depois não renovava a linha, né? E aquilo foi criando uma bola de neve. E num determinado instante, né, próprio maçom ia lá e comprava produto, depois me botava no Procon. Foi uma retaliação que insuportável, não tinha como, né? E os clientes que estavam sendo prejudicados começaram a me pressionar. Teve cliente que começou a ameaçar de morte. Até que um dia, né? Um dia a bomba estourou, um cliente foi, reclamou, e o que aconteceu? A Rede Globo foi fazer uma reportagem na minha loja, me filmou, sem eu saber, né? E aquilo saiu no Jornal Nacional, que tem RJTV. Aquilo foi uma vergonha, né? Foi uma vergonha. No outro dia, eu vim embora aqui para os Estados Unidos, eu fugi. Mas antes, um mês antes, por exemplo, isso aconteceu mais ou menos em agosto. Em junho, eu passei por uma humilhação muito grande, porque quem foi na minha loja? Polícia, né? Polícia, não era federal, não. Era Polícia Civil aí. Porque tinha um cara que tinha comprado um carro e ele era conhecido dos caras da polícia e ele estava demorando a receber, ele armou um golpe, a polícia foi lá junto com o ICM, um troço, né? E expulsou os clientes que estavam sendo atendidos na loja, não compra nada aqui não, e fechou ali e me deu mais um golpe, né? Então, isso foi numa sexta-feira. No sábado, né, eu na minha casa, eu
comecei a clamar pelo Senhor. Eu já não aguentava mais as coisas que eu passava. Eu comecei a clamar pelo Senhor Jesus Cristo, né? E quando chegou no sábado, depois, eu chorei muito, né? Chorei muito. Aí, no sábado, eu fui para a loja e tinha uma menina que era crente, que trabalhava lá. E ela falou, vamos começar a fazer culto aí. E foi logo nesse sábado, na segunda-feira, fizemos um culto, levou os irmãos de alguns lugares e eu aceitei Jesus. Aceitei Jesus. E quando eu aceitei Jesus, eu tive uma sede muito grande. O meu primeiro amor foi muito forte, né? E eu queria estar em culto todo dia, queria culto todo dia, queria visitar a igreja e tal, né? E realmente um dia eu fui visitar uma igreja lá em Vila Vintém, era uma favela lá perto de Padre Miguel, Bangu. O meu amigo que tinha feito o culto que eu aceitei Jesus disse, eu conheço o pastor de lá. Aí me levou lá. E depois que terminou o culto, aí tinha um cara que não era o pastor da igreja, ele estava visitando, acho que ele era amigo do pastor, estava visitando. Aí ele foi sair, mas o carro dele estava preso, aí ele voltou. E ele voltou e eu tinha pedido para o pastor orar por mim, né? E o pastor estava orando, aí ele começou a ter revelações, e ele falou assim, olha, eu estou vendo um anjo pelejar por você numa casa chamada Fórum, estou vendo um demônio saindo de você com a garrafa de cachaça, porque nesse inteirinho eu estava virando quase que um alcoólatra e fumava 4 maços de cigarro por dia, né? Às noites eu chegava e ficava desesperado, porque eu imaginava assim, poxa, eu estou velho já, estou meio doente, estou perdendo tudo, o que vai ser da minha vida? Quando morrer eu vou para onde? Essa era a minha preocupação. Então, nessa igreja, o cara fez um monte de revelação. Ele falou assim, olha, tem um demônio saindo de você com a garrafa de cachaça, ele está com muita raiva porque não conseguiu te matar. E outra coisa, você vai fazer uma viagem relâmpago para os Estados Unidos. Eu vim para cá fugido, porque tinha muitas pessoas querendo me matar. E até hoje eu tenho problemas com a justiça, porque aquilo tudo está e eu sou procurado pela justiça, mas eu não tenho medo de nada, porque ninguém mais pode me fazer mal. Quem poderá me separar do amor de Deus? Ninguém pode me separar do amor de Deus. Então, eu vim, né, e comecei a ir numa igreja. Também não fiquei feliz, porque eu frequentei 1 ano a igreja sem poder participar de Santa Ceia e eu fiquei 1 ano para ser batizado e só podia participar de Santa Ceia se fosse batizado, né? Aí depois eu lendo a Bíblia eu vi que o eunuco etíope foi batizado no mesmo dia. Eu vi que
Pedro foi pregar o evangelho para o centurião lá, e ele foi batizado no mesmo dia. E eu não fui, eu levei um ano. Eu resolvi sair da igreja. E aí comecei a passar de igreja em igreja e era decepção em cima de decepção. Até que eu fui parar na Igreja Universal. Fui parar na Igreja Universal. E eu creio que eu passei isso tudo para que hoje eu pudesse estar aqui falando isso. A Igreja Universal, na realidade, pouca diferença tem de um terreiro de macumba, porque é a mesma coisa. O cara que frequenta um terreiro de macumba, os espíritos ameaçam ele, diz: se você sair daqui, eu vou fazer isso, eu te mato, eu faço aquilo, aquilo outro. E lá na Igreja Universal, eles sentem um prazer muito grande de trazer pessoas, informações de pessoas que saíram e que estão numa situação ruim. Eu creio que aquilo é um terreiro de macumba, mesmo porque durante as sessões de descarrego eles ficam chamando os espíritos para incorporarem nas pessoas, né? Aquilo não passa de um terreiro de macumba. Então, né? Mas aí o que aconteceu? Eu resolvi ficar longe de todas as igrejas. E como eu fazia? Eu acompanhava pela internet um monte de igreja, Lagoinha, aquela que tem lá em Santa Catarina, né, que eu até admirava o cara, mas depois eu passei a achar que aquela igreja já está fora totalmente dos padrões, né? Gideões. E comecei a acompanhar todo dia, nos últimos anos, todo dia, quando eu durmo assistindo um culto, né? Teve uma fase muito marcante. Eu já estava aqui nos Estados Unidos, quando eu vi o Dr. Pedrosa caracterizado como maçom, né? E eu fiquei vendo e eu admirei a coragem dele, né? E eu comecei a aprender determinadas coisas, porque até então eu era inocente em muitas coisas, eu não tinha um conhecimento espiritual, né? E comecei a me aprofundar nas coisas, né? Eu hoje posso dizer que conheço muito, não por mérito meu, mas porque Deus me revelou muita coisa, né? Deus me revelou muita coisa. E eu já sem igreja, eu sempre acompanhei as coisas que se passam no Brasil. E eu acompanhando as coisas que se passam no Brasil, eu via todo dia só notícia ruim, sofrimento das pessoas com uma série de coisas, né? E eu comecei a orar pelas pessoas, porque uma das coisas que eu sinto muita necessidade é de orar pelas outras pessoas. E eu comecei a orar pelas outras pessoas. E quando eu comecei a orar pelas pessoas que estavam sofrendo, pelo Brasil também, pelos problemas que aconteciam, Deus começou a abrir a minha mente. Deus começou a me dar um dom que o Dr. Pedrosa sempre fala, que é o discernimento de espírito. E através do discernimento de espírito, eu conseguia olhar e ver uma pessoa falando
e sabia exatamente o que estava dentro da pessoa, que não era o que ela falava, mas eu conseguia ver perfeitamente o que era. Por exemplo, eu não, tudo que eu falar aqui é responsabilidade minha. Ninguém tem nada a ver com isso, eu não falei antecipadamente para ninguém. Mas, por exemplo, esse Guido Mantega, quando eu olhava para ele, quando eu olho para ele, que ele está falando alguma coisa, eu sinto que dentro dele está tudo ao contrário. O Dr. Pedrosa fala muito dos desvios de conduta que existem, principalmente nos hospitais, porque a privatização das rodovias, que eles tiram as rodovias do povo e dão na mão dos maçons, e o povo tem que pagar pedágio, o povo paga IPVA, paga seguro obrigatório, paga um ICM altíssimo, paga IPI, paga não sei o que lá, e quando o povo vai andar de carro, entra numa estrada, ainda tem que pagar pedágio. Mas, na realidade, o maior foco de corrupção que existe no Brasil, que é onde a maior maldade é feita contra esta nação, está no Banco Central. O Banco Central, ele bota um laranja lá, como, digamos assim, esse ministro lá, o Tombini, ele é um laranja, ele não apita nada, ele faz tudo que os bancos querem, e através do Banco Central eles transferem o dinheiro do Brasil todo para os banqueiros. O Banco Central diz que aumenta o juro para que a inflação diminua. Não existe juro no Brasil que possa fazer a inflação diminuir, porque não que isso seja feito por incompetência ou burrice, pelo contrário, tudo é feito de uma forma muito bem articulada. Por exemplo, uma rodovia que é privatizada. Aí o cara vai, compra aquela rodovia, ele faz um cartel. Ele sabe que todo ano ele vai ter um aumento daquilo. Todo ano o aluguel vai aumentar. Todo ano a gasolina vai aumentar. Todo ano as escolas aumentam. Como que um aumento de juro pode impedir que haja inflação se já existe uma inflação residual da indexação econômica? Mas isso é feito porque todo o dinheiro que o povo paga, né, eles fazem o orçamento, tanto para a saúde, tanto para a educação, tal. Depois que aquilo é aprovado, eles diminuem o dinheiro da educação, diminuem o dinheiro da saúde, diminui o dinheiro de saneamento básico, diminui o dinheiro de tudo para economia, para pagar juro. E aí o Banco Central fica aumentando o juro. É a mesma coisa. Como uma pessoa endividada, digamos assim, o cara está endividado, o cara está com problema. Se você aumenta o juro para ele, o problema dele vai aumentar. Então, o maior foco, eu peço que o doutor Pedrosa analise e estude o que se passa no Banco Central para que ele possa nos trazer esse tipo de informação, porque o que veio na minha mente, no meu coração, é esse, que os banqueiros, né, os Illuminati, conforme se diz, porque na realidade, doutor, os maçons lá e nada são a mesma coisa. Nós somos só um instrumento
nas mãos dos maçons poderosos ou dos Illuminati poderosos. Nem esses grau 33 aí, eles fazem nada. Alguma coisa mais elevada é que faz. Nós somos instrumento. Por quê? Porque nós damos respaldo aos outros maçons. Um maçom, ele tem que proteger e socorrer os irmãos. Entendeu? Se, por exemplo, tiver um maçom e uma pessoa qualquer, o outro maçom sempre tem que estar do lado do maçom. Então, é para isso que servem os maçons, para dar suporte aos outros, porque, na realidade, quem leva a vantagem são os que estão lá na cúpula. Os aqui de baixo se contentam com migalhas. Migalhas. Não tem nenhuma influência no cômputo geral. A maçonaria começou desde que o homem caiu, porque, na realidade, a arte que existia na antiguidade era a construção, e os espíritos malignos e as sociedades secretas instituíram as ferramentas do arquiteto e do pedreiro e os construtores como o meio de reuni-los. Porque, na realidade, se nós formos ver quais são as maravilhas do mundo antigo, eram as pirâmides, o farol de Alexandria, o Colosso de Rhodes, o túmulo de não sei o quê, era só construção. Então, na antiguidade, o que prevalecia era a construção. Então, eles usaram as ferramentas dos construtores, que era o status da época, e, através daquilo, as sociedades secretas, que sempre visam o proveito próprio, elas, para alcançarem seus objetivos, precisam estar associadas com Lúcifer, com o diabo, porque estarão contando com o mundo espiritual e dispostos a ser instrumento da prática de tudo quanto é tipo de maldade para alcançar seus objetivos. Então, o que acontece? Tanto o Illuminati, como maçonaria, como qualquer outro tipo de sociedade secreta, os caminhos que eles percorrem são os mesmos. Os rituais que eles fazem são os mesmos. As práticas que eles fazem são as mesmas. O Dr. Pedrosa resume tudo como maçonaria. Tanto os mais altos, como os Illuminati, como os mais baixos. Não deixa de ter razão, porque todos eles usam os instrumentos do arquiteto. Né? A maçonaria, assim como o satanismo, através dos rituais, vai abrindo as partes do nosso corpo para que o espírito mal entre dentro de nós. Através do que eu vi, do que eu constatei pela Bíblia, pela Palavra de Deus, existem 2 lugares no mundo. Um, Jesus Cristo, o corpo de Jesus, e outro fora de Jesus. Na realidade, só existe abrigo para uma pessoa quando ela faz parte do corpo de Cristo. O que aconteceu?
quando o homem foi criado, quando o primeiro homem foi criado, o que aconteceu? Deus soprou no nariz dele e botou um espírito. Espírito é a atividade intelectual. O único que tem atividade intelectual de todos os seres criados é o homem. E fez do homem alma vivente. Então, aquele espírito, quando a mulher caiu, ela tinha que fazer o homem cair, porque o homem é o que transmite a sequência. Na realidade, o mesmo espírito que estava em Adão, ele está nos 7 bilhões de pessoas que estão vivendo hoje no mundo. Ele vai se fragmentando. De acordo com o meu pensamento, eu não vou discutir isso, cada espermatozoide que sai de um homem, ele tem um fragmento do espírito. O que transmite é o homem. Na realidade, quando Deus criou o homem, se nós formos ler no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 1 e 2, ele fez o homem, está escrito aqui, macho e fêmea os criou, e deu o nome de Adão. O homem e a mulher estavam juntos num só corpo. Mas o homem sentiu falta de uma companheira, ele se sentia só, e Deus separou. É por isso que quando eles se juntam, formam uma só carne. Né? Então, aquele espírito único que Deus colocou em Adão, quando separou Adão de Eva, ele também estava em Eva. Quando Eva caiu no pecado, era preciso que o homem caísse também, porque Eva não transmitiria o espírito para a descendência. E Eva levou para Adão e Adão caiu. Então, aquele espírito está contaminado. O espírito de todo mundo pode ser o filho de um crente que nascer, ele nasce com aquele espírito contaminado, com aquele espírito que traz em si o pecado original. Né? E o que nós precisamos fazer? É trocar de espírito. Porque, na realidade, quando Jesus Cristo morreu, que ele foi para o inferno, que Deus o ressuscitou, Deus colocou o Espírito Santo nele. Então, o Espírito Santo está em Jesus Cristo. Né? E o que acontece? Quando nós cremos em Jesus, de todo o coração, não é acreditar, é crer, se apaixonar. Né? Nós entramos no corpo de Cristo e aquele Espírito que ressuscitou Jesus, que é o Espírito Santo, ele passa a prevalecer em nossa vida. Nós temos que estar dentro do corpo de Jesus. Né? E quando nós estamos dentro do corpo de Jesus, o Espírito Santo vai nos transformando numa nova criatura. Aquele espírito pecaminoso, ele fica adormecido dentro de nós, ele não morre, ele não se extingue. Nós temos que manter um relacionamento com Jesus constante. Né? Mas eu não sei quanto tempo já tem aí, né? Nós estamos... tem 15 minutos para acabar, 23h45, para a gente terminar meia-noite. Aí o irmão já pensa numa conclusão e dá um tempinho para a gente perguntar alguma coisa. Tá. Bom, não... basicamente, o que eu tinha a falar é isso. Deve ter ficado muitas coisas pelo caminho, porque né, essa oportunidade e tal, eu
não estou bem acostumado, mas eu estou disposto a responder as perguntas, tirar as dúvidas, né, de todos os irmãos aí. Eu também tive uma experiência, só para concluir, quando eu aceitei Jesus, né, já no final da carreira aí no Brasil, eu estava sofrendo muito, que eu estava com um tumor na virilha, né? E aquele tumor vinha e ia crescendo e estourava. Era uma dor insuportável e saía muita secreção, tal, e nenhum médico conseguiu dar jeito. Eu aceitei Jesus, os irmãos iam e começaram a orar. Eu fiquei bom, eu fui curado. Eu fui curado desse tumor, né? E devo ter sido curado de muitas outras coisas, porque até a minha cor era horrível. Um cara que bebia todo dia e fumava 4 maços de cigarro era uma coisa horrível, né? E eu consegui, isso foi em 2000, já tem 14 anos praticamente, né? E nós estamos aqui. Eu só queria aproveitar essa oportunidade, porque Deus me curou e eu sempre gosto de orar pela saúde das outras pessoas, né? A irmã Olívia, porque eu não entro em todos os hangouts, mas eu acompanho todos eles. Ela pediu um socorro. Queria fazer uma oração rapidinha por ela, né? E que os irmãos que estão acompanhando, que em espírito concordem, né? Que também orem pela vida dela. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo por esta oportunidade, por estar aqui. Senhor, nesse instante também, meu Deus, meu coração, esses dias tem estado com a irmã Olívia. Senhor, e talvez, quem sabe, muitos irmãos passando problema, enfermidade na família, algum problema grave. Meu Deus, em nome de Jesus, eu invoco teu nome agora, Senhor, e eu te peço, estende tuas mãos sobre aquela pessoa. Senhor, toca nos olhos dela, meu Deus, toca no corpo dela. Senhor, o corpo dela, que ela já sente muitas dificuldades, meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, ser com ela, traz o refrigério, traz o alívio, que toda dor saia da vida dela. Meu Deus, restaura tudo aquilo que, de alguma forma, possa ter sido tocado pelo mal. Meu Deus, em nome de Jesus, também te peço, Senhor, que um canal de bênção seja aberto agora na vida de cada um que está assistindo este programa ou que venha assistir posteriormente. Senhor, assim como o Senhor foi comigo e o Senhor me curou do tumor, o Senhor me curou naquele hospital lá em Minas, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, estenda a tua mão, que o Espírito Santo esteja, Senhor, aonde esse vídeo alcançar, seja no Brasil, fora do Brasil, em todos os países aonde ele possa estar. Meu Deus, glorifica o teu nome, Senhor, para a honra e glória e louvor de ti, Senhor. Eu entrego a vida da irmã Olívia e de todos aqueles que estão, Senhor, carecendo da tua misericórdia e da tua graça. E te agradeço, Senhor, pelas tuas maravilhas, pelos teus milagres, pela tua graça e por tudo. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Doutor, quem quiser fazer pergunta, talvez que com as perguntas eu possa esclarecer mais alguma coisa. O irmão Piragibe falou que você teve alguns problemas, para não dizer muitos e vários, né? Que eles criam essa circunstância. A gente sabe que não existiu, o cara vai lá, compra um carro lá na sua empresa, aí vê um defeito lá no carro, criam aquilo e te processam, e o negócio. Mas você não entrou na justiça para constituir um advogado para tentar resolver essas coisas? Doutor, a carga foi tão grande que não tinha nem como. O senhor não imagina o que eu passei ali. O dia que estourou a reportagem no Globo, que para mim foi um alívio. Foi um alívio, porque o negócio estava pipocando e eu senti paz. Eu não senti nem um pouco de medo, eu senti paz. Na realidade, foi como se um peso tivesse saindo das minhas costas. Geralmente, quando você doutor, tenta... eu colhi o que eu plantei, eu não tenho raiva de ninguém, não. Não Sim. tenho mágoa, ressentimento. Pelo contrário, eu aproveito até essa oportunidade para pedir perdão a todos aqueles que de alguma forma eu prejudiquei, que eu trouxe prejuízo. Eu peço que me perdoe, porque, entende, eu errei. Eu errei, eu não posso botar a culpa em ninguém. Eu colhi o que eu plantei, né? E se eu pudesse voltar no tempo, talvez eu não tivesse feito muita coisa. Tem gente que fala assim, eu não me arrependo de nada na vida. Doutor, eu me arrependo de um monte de coisas na minha vida, né? Eu sempre fui perseguido pelo diabo. Vou dar só uma dicasinha. Em 1976, teve um concurso de juiz de futebol aí na federação. E eu fiz a prova e entrei, fiz o curso. Eu tirei o primeiro lugar no curso. Eu fui o primeiro lugar no curso, na conclusão, como juiz de futebol. O que aconteceu? Todo dia ia um monte de gente, ficava lá na sala do presidente da federação e do chefe dos árbitros, que era o Eunápio de Queiroz, e eu não ia, eu só ia lá para tomar conhecimento da escala e fazer o meu trabalho, levar a súmula e tal. Eles disseram, não, tem muito juiz, aí tiraram, e eu fui o primeiro lugar e não fiquei. Era daquela turma que teve o Carlos Elias Pimentel, foi o segundo lugar, teve muitos famosos naquela turma. Eu não fiquei. O senhor entende? Muitas coisas desse tipo aconteceu, muitos obstáculos. Uma coisa eu posso garantir ao senhor. Hoje estou muito feliz. Eu não peço nada a ninguém. Eu não peço nada, porque eu cheguei num ponto. O senhor conhece as escrituras. Deuteronômio 28 tem as bênçãos e as maldições. Aquelas maldições todas estavam em cima de mim, todas elas, né? E hoje eu me sinto feliz, eu me sinto liberto, eu me sinto livre, não falta nada para mim, entende? A minha geladeira, digamos assim, eu compro um pouquinho de coisa, parece que nunca fica vazia. Eu até reclamo, poxa, como é que pode? Eu quero comprar isso ou aquilo e não pode, que a geladeira não cabe nada.
Eu não reclamo de nada, eu vivo pela fé, eu não peço nada a ninguém. Eu ganho um salário mínimo aí também. Pois é, irmão, o difícil para a gente viver, isso que você mostrou, eu queria só entrar no detalhe de juiz de futebol. Você já era maçom quando você passou no... Não, mas doutor, o diabo sempre quis me matar. Mas eu tenho certeza absoluta que o amor de Deus para comigo transcende todo o entendimento. O senhor não imagina os livramentos que eu já tive de morte certa. Por acidente de carro, muito, até provocado por mim mesmo. Já dormi no volante, quando eu acordei ia caindo numa ponte, já botava muito pega aí naquela época. E escapei de coisas horrorosas. Deus sempre foi comigo. Deus sempre me sustentou. Eu é que sempre falhei com Deus, mas Ele nunca falhou comigo. Você chegou a ver um vídeo que está no nosso site, logo no início do site, sobre o juiz de futebol e a maçonaria? Não cheguei a ler, não. É daquele cara lá de São Paulo, né? Eu vou te mostrar aqui, já que você citou, que você foi concurso, passou em primeiro lugar para juiz e não conseguiu entrar. Talvez você vá entender agora o que eu vou mostrar aqui. Tá vendo? Deixa eu botar aqui. Esse vídeo que já mostrei várias vezes, está oportuno, está aí a Copa do Mundo. Para você ver, os juízes entram na maçonaria para apitar jogo. E eles forçam esses resultados, uma vergonha. E pior, isso no futebol, tudo bem, mas na justiça, na medicina, no direito, sei lá, em todos os lugares, é muito triste. Vamos ver aqui um pouquinho. Feche seu microfone para não dar retorno. Tá, Piraji? Só um minuto. Tá. Rodado, hein? Fred teve um problema no jogo de hoje. O Fluminense corre o risco de ser cotado. O Borges é o nome mais cotado do jogador. O Santos está reclamando da vitória com razão, Rodão? Com razão. O Santos reclama com razão, o São Paulo reclama com razão, o Santos é interessante. Contra o Avaí também arrumaram um pênalti de Dracena sem relar no adversário. Hoje o adversário do Santos tem alguma coisa errada nos bastidores. Né? Esse rapaz que apitou o jogo do Santos hoje, Francisco Carlos, ele é fraco, mas tem um padrinho muito bom. Eu não sei se o padrinho dele é a entidade maçonaria ou se o padrinho dele é o parlamentar que é a pessoa. Né? Mas esse tipo de ato que está ficando agora. Como o Rio de Janeiro voltou bola, a gente tem contato no Rio de Janeiro, fica mais fácil saber as coisas. Pô, os que estão começando, tem árbitro que vai entrar para a maçonaria para poder apitar, não sei se é bem um jornalismo investigativo, mas isso é o comentário que tem lá no Rio de Janeiro. Eu sou Sérgio Correia, o comandante da arbitragem. Ele é maçom? Inclusive, ele está seguro lá, no cargo, não vai ter perigo de cair justamente por causa disso, da maçonaria. Inclusive, começou aqui em São Paulo. E tem aqui também, né? Na arbitragem, no comando de arbitragem, de instituição e tal. Agora, não na arbitragem. O problema é o que eles proporcionam na arbitragem, pô. É tirar o saco dos caras, pô, dessa maneira, o corrimão é o saco dos caras, o corrimão para subir na carreira dos caras, dessa maneira, esse preço dos caras é fraco, mas não fica fora uma rodada. É bom. Então, aí você já viu por que você não entrou como juiz lá no futebol, né? Você viu o Carlos Godoy? Ele foi árbitro da FIFA, cara. Esse cara sofreu, acho que 2 atentados contra ele. Foi fogo.
Então isso é o poder paralelo. Contra isso só tem o poder de Deus. O que a gente pensa sobre isso que você falou aí? Se você tivesse entrado na maçonaria, você teria, com certeza, ficado o chefe do juiz. Pode falar, Piraji. Mas doutor, eu, sinceramente, eu cheguei em, digamos assim, em 1980, eu fiz um concurso para fiscal da Receita Federal. E eu fiz a primeira prova, que era direito tributário, que era a prova que arrasava mesmo, que era o marco fundamental. Eu fiquei. Está no Diário Oficial aí. Eu fiquei. Foi em 1980, é fácil de ver. Eu tirei entre os 100 primeiros. Eu estava na prova de direito tributário. Depois eu fiz, não sei se foi contabilidade, e também passei bem. Só faltava uma prova, que era português, né? Era português, mas eu estava me formando em engenharia em 80, e no edital estava escrito que tinha que estar formado já até uma determinada data, que era antes da minha formatura. E eu estava todo enrolado com os projetos finais do meu curso de engenharia. E aí eu não fui fazer a outra prova. Todo mundo que passou em direito tributário, ele entrou, entendeu? Eu poderia ser um fiscal. Mas eu dou glória a Deus pela minha loja ter quebrado, dou glória a Deus por não ter sido fiscal, dou glória a Deus por não ter sido juiz de futebol, dou glória a Deus por tudo, porque se eu não tivesse vindo ao fundo do poço, eu estaria longe de Jesus. E não adianta a gente ganhar o mundo e não ter a salvação. Eu dou glória a Deus por estar aqui, Doutor, o que a gente faz em público tem um valor limitado perante Deus. Porque ele diz assim, você já recebeu o teu galardão do reconhecimento público. O que tem valor para Deus é quando chega a noite, você fecha a porta do teu quarto, ou do lugar onde tu vai, e você tem os teus momentos com Deus. Todo dia eu faço, 2 vezes por semana eu faço culto aqui em casa com outras pessoas. Mas todo dia, à noite, pode ser 2 horas da manhã, 3 horas, eu estou ali, eu e Deus só, eu e Ele, trancado. Eu canto o hino, eu oro, eu leio a palavra, eu oro, eu canto o hino, eu oro de novo. Todo dia, digamos assim, para eu não fazer isso, se eu tiver de cama que não possa me levantar, porque não tem nada que pague isso. Entende? É preferível estar um minuto ali do que ter o mundo todo aqui. Nós não trouxemos nada para cá e não vamos levar nada. O que importa é a salvação. Isso é o que importa. Não tenho mágoa nenhuma de nada que ficou para trás. Eu estou feliz, doutor, porque, olha, não me falta nada. Se eu tenho uma ideia. Nós ficamos
contentes aqui com o seu testemunho, com os ensinamentos que você falou. E é justamente isso, irmão, porque esse grupo, eles se classificam nos cães gulosos. Eles nunca se fartam. Eles compram um apartamento, querem comprar 2. Compram 2, querem comprar 3, querem comprar 4, querem comprar 5. Isso é uma coisa satânica. E eles nunca estarão felizes. Não é? Ao passo que nós temos o nosso pão de cada dia, né? O pão nosso de cada dia que nos dá hoje. E mesmo os problemas, o Senhor disse, basta a cada dia o seu mal. O nosso pão de cada dia, não é? E Ele vai nos abençoando assim a cada dia e nós vamos vivendo assim de dia após dia, até completarmos décadas e décadas, vivendo e servindo ao Senhor. E é muito importante da forma que você falou, que até fazendo um gesto bonito, pedindo perdão se alguém tinha sido magoado contigo, e pregando para eles o evangelho que é Jesus. Não importa a entidade secreta, que seja Illuminati, Rosa Cruz, maçonaria. Irmão, se não for Jesus a pedra fundamental, como o ex-maçom Saulo, que virou Paulo, ele disse, hoje ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E nós vemos aqui na Bíblia, irmão, que não é coincidência. Aqui existem 20 versículos na Bíblia dizendo que Jesus Cristo, a pedra angular de esquina, a pedra principal, ele foi rejeitado pelos construtores, esta pedra. Então, o construtor fazer uma obra, a peça mais importante dele é a pedra fundamental, é o alicerce. Então, se a gente for casar, se a gente for trabalhar, se a gente for viajar, se a gente for passear, se for fazer qualquer coisa, se a pedra fundamental não for Jesus, está sem fundamento. Então é isso que nós queremos dizer para os maçons. Pode ser uma entidade política, até interessante, que dê lucro, que dê dinheiro, vantagens. E a gente sabe que muitas dessas vantagens são de forma desonesta. Isso é óbvio. Todas. Tenta entrar na justiça contra a maçonaria, contra o ato. Eles fazem de tudo, irmão. Não tem, e eles se orgulham disso, tá vendo? Das formas assim, e a palavra de Deus diz, buscai o seu reino e a sua justiça, em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino dos céus? Então, Deus é um Deus justo. Ele é benigno, ele é paciente, mas ele é um juiz. Hoje Jesus é o nosso advogado, mas em breve ele será nosso juiz. Então nós queremos deixar essa mensagem aqui, essa experiência de vida fantástica. E quando conheceu um dia que eles estavam querendo levá-lo para o satanismo, ele falou, não, mas eu não quero. Então acabou ele fugindo do satanismo e encontrando Jesus. Foi muito bonito. O Espírito Santo já estava trabalhando no coração do irmão. Fala, irmão Osmir. Eu queria agradecer, eu sou filho da irmã Olívia, e eu queria agradecer ao irmão Piraji por ter lembrado da minha mãe, que ela também vive lá sozinha, tem sofrido, muitos têm pisado, humilhado nela, têm abandonado ela, eu tenho que estar sempre com ela ali, tenho levado no médico, tenho visto, e eu tenho visto o sofrimento dela, né? E ela também está sempre orando por todo mundo, apesar de, às vezes, muita gente não gostar dela, mas ela mesmo já falou para mim, o importante não é as pessoas não gostarem de mim, o importante é Deus gostar de mim. E a gente sabe, quanto mais perto a gente está de Jesus, mais o inimigo ataca a seta dele e põe as pessoas a nos odiar, né? E eu quero agradecer em nome da minha mãe, que ela já liguei para ela, disse que está escutando lá o irmão, agradecer essa oração que o irmão fez por ela, né? E a lembrança que o irmão teve, porque ela sofre muito, ela vive ali sozinha, e eu ligo para ela, eu luto com ela todo dia, levo no médico, levo ali, levo aqui, e a gente sabe os sofrimentos dela, né? Então eu quero agradecer o irmão, e sabe que nós também estamos orando para o irmão, para que Deus possa abençoar cada dia mais, né? E é o que nós temos que fazer aqui, uns pelos outros, né? Está sempre orando uns pelos outros,
que a força é essa. Quanto mais nós dermos a mão em nome de Jesus, mais força nós vamos ter contra o inimigo que está querendo nos derrotar, né? Mas ele já é vencido. Agradeço em nome da minha mãe, tá, irmão Piraji? Eu que agradeço, irmão. Coração, meu irmão. Deus te abençoe. Amém. Então, desejamos a todos os irmãos uma noite muito feliz e, de antemão, já falamos para os maçons, se a estrutura deles é boa, não sei o que, se eles gostam daquilo, coloque o fundamento, a pedra que o ex-maçom Paulo colocou Jesus. Experimente colocar isso na sua vida. Você pode ter um pouquinho mais de dificuldade porque o caminho é mais estreito, mas com certeza você viverá mais feliz. Você vai encontrar o que é o amor, o sentimento de amor. E quem serve numa religião satânica não tem condição de encontrar Deus, o sentimento de amor. Isso só tem quem conhece a Jesus, né? Porque Deus é amor. Então nós queremos deixar aqui o nosso abraço, deixar a nossa palavra de fé, de confiança. Como nós falamos aqui sempre, nós trazemos informações e oramos para que o Espírito Santo te convença do pecado. Nós nunca incitamos aqui nenhum gesto de violência e muito menos de morte contra qualquer pessoa. E nunca faremos isso. Seja ele maçom, seja um satanista, um traficante, uma prostituta, um ladrão. A maior arma que nós temos é o amor. Eu digo sempre, não tenho vergonha de dizer, e falo com o peito assim, bem insuflado com o Espírito Santo. Eu digo, meu herói é Jesus Cristo. E ele nunca matou ninguém. E ele nunca mandou matar ninguém. O dia que os maçons descobrirem esse herói, eles vão parar de fazer guerra, porque todas as guerras no mundo são feitas por eles. Mas o dia que Jesus for o líder deles, nunca mais eles farão guerra, nunca mais matarão ninguém. E é triste você ter uma herança de assassinos, né? E nós não queremos ver no dia do juízo Jesus dizendo aos bodes, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Nós queremos que todos os maçons deixem de ser bode e venham ser ovelhas de Jesus. Então ele dirá aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança um reino que estava-vos preparado desde a fundação da terra. Deus fez, criou e governa sobre o mundo. O mundo é dele. E nós somos herdeiros dele. Não é? Então agradecemos a todos os irmãos, principalmente ao nosso irmão Pirajibe, que nos trouxe muitas informações, a coragem que ele teve de enfrentar todos os problemas, sofrer todas essas artimanhas e está vivo aí, sobreviveu a tudo isso, está pregando que Jesus Cristo é o Senhor, que foi a melhor coisa que ele encontrou na vida dele, que mudou a vida dele. Então é isso que nós desejamos, que as pessoas sejam felizes. E é impossível você ser feliz sem um Deus verdadeiro. Você pode ter momentos de alegria, de euforia, ou então eles poderão te facilitar a sua bebida ingerindo drogas, ingerindo álcool, vinho, tantas outras bebidas, licor, para você conseguir ser feliz. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, irmão, nada mais vai te elucubrar. Porque só o mundo é cheio de elucubrações, mas nós somos cheios do Espírito Santo. O anticristo ele vai dominando o mundo pelas mentiras, pelos enganos, por estas elucubrações religiosas, né? Facciosas, políticas.
que serve para enganar a pessoa e não para libertar. Então só tem uma forma de você ser liberto, é Jesus Cristo. E Ele nunca despreza um coração quebrantado. Pedimos que Deus continue abençoando e guardando a igreja dele, guardando esse homem corajoso, esse homem valente, o irmão Piragibe e a família dele. E com certeza, meu irmão, tudo isso Deus vai te recompensar muito e muito por essa sua palavra tranquila e bonita aqui, mostrando esse testemunho, que vai fazer com que muitos maçons voltem a pensar, a repensar a vida e o futuro deles. Não aqui de uma forma violenta, mas de uma forma branda, abandonando o pecado e voltando para os braços do Deus verdadeiro, de um Deus que nunca matou, nunca mandou matar, nunca roubou e nunca mandou roubar. Ele nunca criou uma religião e nunca mandou criar e nunca controlou nenhuma religião. Quem controla as religiões é Satanás. E como o braço que Satanás usa é a maçonaria. Isso é fato verídico e ela controla com o único objetivo de ganhar dinheiro em cima da vida dessas pessoas e de levar essas pessoas a crerem que Lúcifer é Deus e, consequentemente, o inferno. Então, nós estamos aqui para desfazer as obras do diabo, mas desfazer em amor. A nossa arma, a espada que nós temos é essa aqui. E a nossa arma mais importante é o amor de Deus. 1 Coríntios 13, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo vence. Não é? O mais importante dos três é a fé e a esperança e o amor, mas o amor é o mais importante. Muito obrigado a todos, tenham uma semana abençoada, uma boa noite. E eu botei um link aqui em cima, ó, de amanhã nós vamos estar participando de uma entrevista mais ou menos no horário aqui do nosso Hangout, lá com eu vou até, acho que eu tenho uma foto aqui, deixa eu ver, eu vou abrir a foto aqui para ver se eu coloco aqui para os irmãos verem. Espera aí, deixa eu ampliar Pastor, essa foto. Oi? eu tenho o Maxwell no meu Gmail, então quando ele abrir, acho que já abre para mim aqui, não abre? Quando ele mandar o convite, vai mandar para você. Deixa eu só abrir aqui a propaganda que ele fez. Olha aqui, ó, para os irmãos verem. Olha aqui, imperdível, quinta-feira, 27, do 3 às 21h30. Será dado um recado a todos os maçons e ex-maçons. Bate-papo exclusivo, Dr. José Renato Pedrosa e Maxwell Palheta. Tá? O site deles é www.priscilaemaxwellpalheta.com. É um servo de Deus, tem trabalhado muito nessa área aí também para divulgar a obra de Deus e esperamos amanhã levar mais informações para todas as pessoas, né? Levar a palavra de Deus, nós mostramos os problemas e mostramos a solução, né? Por isso que é bonito o nosso trabalho. Ó, nós mostramos o problema das drogas, que é um problema tal terrível. A solução é Jesus. Peço que os irmãos orem, falando em drogas, né, pelo nosso irmão Guilherme. Conversei bastante com ele até de madrugada, uma dessas noites. Ele está crente mesmo, irmão, vencedor em Jesus Cristo, mas passando por lutas grandes, de aquelas manifestações de materialização de Satanás, que ele estava envolvido com muita coisa ruim, irmão. E ele está orando, está repreendendo tudo, Satanás está se manifestando diante dele, na casa dele, de várias formas. E ele está repreendendo e está vencendo, irmão. Mas vamos lembrar, irmão, de ligar na nossa oração com o nosso irmão Guilherme. E ele tem um problema na família dele também, semelhante, para ele resolver. Ele está firme com Jesus, está gostoso de falar com ele está orando, Satanás está manifestando lá diante dele, se materializando, e ele sabe como agir, tem orado, tem
botar o Satanás para correr da vida da família dele. Está sendo uma batalha muito grande, então vamos lembrar de ligar para o nosso irmão Guilherme. Essa Satanás perdeu, né? E então, uma bênção, mas nós não podemos deixar de orar um pelos outros, né? E não esqueço de orar aqui pelo amigo de vocês, o Pedrosa. Temos passado sempre por lutas, irmão, dia e noite, aquilo que nós estamos falando aqui. Fazer a obra que nós fazemos, irmão. É luta, é problema, é todo dia, em todo lugar, toda hora. Mas eu digo, irmão, em nome de Jesus, nós vamos vencendo e desfazendo todos os dias. Em nome de Jesus. E a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Não é? Muito obrigado a todos. Mais uma vez, muito obrigado, irmão Piragibe. Parabéns pelo seu testemunho, pela sua vida, sua família. Todos aqui eu sei que são pessoas ilustres diante de Deus. Não pode ser aqui na sociedade, mas eu sei que vocês são pessoas muito ilustres, pessoas muito competentes, muitas pessoas separadas para a obra de Deus, para esse caminho estreito, que abriram mão de tudo para servir a Jesus, custe o que custar. Se preciso for, eu sei que os irmãos estão dispostos a pagar até com a própria vida, mas nunca negar o nome de Jesus. Muito obrigado a todos. Que Deus nos dê o carinho dele, o consolo, a paz, a comunhão do Espírito Santo, a cura, a libertação, que ele dê todos esses dons do Espírito Santo para todos nós, e que ele nos guarde, nos proteja e abençoe toda a igreja de Cristo, espalhada por este mundo, em toda a face da terra. Muito obrigado a todos, em nome de Jesus, e tenham uma boa noite, e até amanhã.